tarde. Mais um encontro aqui, de muita alegria com os irmãos e aproveitando também para entrar numa nova época de mensagens, né? Hoje nós trabalhamos 27 vídeos falando sobre as fortalezas mentais e agora que gostaríamos de entrar num novo tema, que é as verdades espirituais. Esse tema é fundamental porque nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo, o que ela significa, como nós podemos usar essa identidade, como podemos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. Então, esse tema é fundamental, irmãos. Naquela série das fortalezas mentais, foram repetindo 27 vídeos e mais ou menos em torno de 10 a 15 pregações, trabalhando bastante também nesse tema, que sobre o pensar correto. Esse tema é fundamental porque nós vimos que essas fortalezas mentais são padrões de raciocínio, de pensamentos plantados no nosso inconsciente que bloqueiam o melhor de Deus para nós, o mover de Deus para nós. E nós usamos bastante a Epístola de Tiago, que é uma epístola fantástica, com conselhos maravilhosos sobre esse tema. Agora, nesse novo tema que eu gosto que nós vamos estar começando hoje, que são as verdades espirituais, elas são fundamentais, porque é exatamente para afirmar cada vez mais no nosso ser, na nossa consciência, a nossa identidade em Cristo. E a base para isso é a palavra de Deus. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto nós falamos mais da palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre um propósito. Quando Deus fala através da sua palavra, essa palavra sempre cumpre um propósito, e a Bíblia diz que ela tem o poder de penetrar o âmago do nosso ser, separar espírito de alma. Essa palavra traz, como é que eu posso dizer, o próprio DNA de Deus. Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente trabalha em cima da palavra de Deus, mais esse DNA vai se tornar visível nas nossas vidas, mais nós podemos ter uma vida, a vida abundante que Jesus conquistou para nós. E hoje eu gostaria de falar um tema utilizando uma epístola muito linda, que é a epístola que se segue à epístola de Tiago, que é a epístola de Pedro, do apóstolo São Pedro, a primeira epístola de Pedro, onde nós vamos trabalhar sobre um tema chamado ser eleito de Deus. Permita que eu leia os 2 primeiros versos, irmão, dessa epístola. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Reparem, olha em poucas palavras quantas coisas fantásticas que o apóstolo Pedro está falando aqui para a gente. E eu queria só falar um pouquinho sobre uma delas, sobre sermos eleitos, Deus ter nos escolhidos, né? De acordo com a sua presciência. Lá em Efésios diz que nós somos predestinados. Eu não vou entrar no aspecto teológico disso, porque é um aspecto que ainda causa muitas controvérsias. Mas isso tem que trazer um conforto para o meu coração, saber que Deus me elegeu. De acordo com a sua sabedoria, ele falou, olha, você pertence a mim. Que coisa linda, irmãos. Você pertence a Deus. E nós vamos começar a falar sobre isso nessa epístola aqui de São Pedro, que é um personagem extremamente fascinante, né? O apóstolo Pedro é um personagem que nós nos identificamos muito com ele. Ele é muito amado, muito amado. A gente lendo os evangelhos, vendo a transformação que foi acontecendo na vida dele, desde o seu primeiro chamado por Jesus Cristo,
até a comissão que Jesus fez lá no último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus o comissiona para pastorear suas ovelhas, né? Ele ensina lições preciosíssimas para nós, para a nossa fé. O processo de crescimento espiritual do apóstolo Pedro é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. E serve como modelo para nós. O interessante é que Jesus Cristo, ao encontrar com Pedro, muda o nome de Pedro. O nome dele era Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Jesus muda o nome para Cefas, que significa pedra, rocha. E a gente vai ver esse homem que era um rude pescador, impulsivo, colérico, que chega ao ponto até de puxar a espada e cortar a orelha de um soldado, vai se transformar num homem doce, num pastor de almas, de ovelhas. Quando eu falo ovelhas, estou falando seres humanos que pertencem a Jesus Cristo. Maravilhoso. Aquele encontro inicial que Pedro tem ali com Jesus, quando Jesus pede a Pedro o barquinho dele emprestado para poder pregar para as multidões, e depois Jesus fala para ele: Pedro, pega o seu barco agora, vá ao largo e lance a rede à direita. E Pedro, como pescador profissional, falou: não, senhor, mas nós passamos a noite toda, não pescamos nada. Já são quase meio-dia, não é uma boa hora para pescar, mas Jesus fala: vai, faça isso. Ok, baseado na sua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro sai com o barco, lança a rede, e a Bíblia diz que peixes muito grandes começam a migrar para dentro dessa rede, ao ponto do barco quase ir a pique. E Pedro, vendo aquela pesca maravilhosa, ele cai de joelhos na presença de Jesus e fala uma frase incrível, fala: afasta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Mas esse afasta, na realidade, ele não vai se afastar nunca mais de Jesus. Ele vai agarrar Jesus e vai andar com Jesus daqueles 3 anos e meio, e Jesus vai transformar aquele homem num pescador de almas, um pescador de gente. Ele é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve a revelação fantástica ao olhar aquele homem de 30 anos, que aquele homem era o próprio Yahvé, o próprio Jeová encarnado, aquele Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, estava ali na presença dele, na pessoa de Jesus Cristo. É Pedro que recebe essa revelação dada pelo próprio Deus. E depois esse Pedro, que disse que não ia negá-lo, numa situação de pressão, de medo, vai negar Jesus 3 vezes, vai desanimar, não vai querer mais saber do ministério, ao ponto de Jesus ir lá atrás dele e resgatá-lo e prepará-lo para o ministério, para a missão maravilhosa de pastorear a igreja de Jesus Cristo. Coisa linda, irmãos. É lindo demais a vida de Pedro. E ele começa essa epístola linda chamando o povo de Deus espalhado por várias igrejas, várias cidades que nós vimos aqui, que ficavam naquela região da Turquia, mas hoje você pode, a igreja espalhada na face da terra, de eleitos de Deus. E ele mesmo é um eleito, porque ele é a prova viva da transformação que ele sofreu após a sua conversão. Você vê aquele Pedro que estava com medo logo após da crucificação de Jesus, quando o Pentecoste, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre ele, se transforma num homem ousado, que faz a primeira pregação da igreja cristã, e nessa primeira pregação, 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus. Na segunda, 5.000 pessoas entregam a vida para Jesus. Você vai vendo aí em Atos 1 a Atos 10, a quantidade de milagres que Deus faz usando Pedro. É algo fantástico, irmãos. E a tradição cristã diz que ele vai para Roma, e lá em Roma ele vai experimentar o martírio nas mãos de Nero. E vamos falar um pouquinho sobre Nero, porque Nero está presente aqui nessa epístola. Nero era o imperador de Roma quando Pedro escreveu essa epístola, no ano 62 da nossa era. Nero ele começou como um bom imperador, fazendo boas reformas.
Ele era muito influenciado pelo filósofo Sêneca. Mas depois de alguns anos, o poder vai subindo a cabeça de Nero e ele vai se tornando um ditador cruel. Ele manda o próprio Sêneca, que era o seu tutor, ordena que ele cometa suicídio. Ele manda matar sua própria mãe. Ele chuta a barriga da sua esposa grávida. E ele, para construir um palácio onde ele pudesse se deleitar, ele manda incendiar a cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos. E aí começa uma grande perseguição aos cristãos. Diz que Nero amarrava os cristãos em postes, passava piche e queimava os cristãos vivos, e a fogueira que era formada ele aproveitava como luz para jantares e orgias que ele praticava. E essa perseguição de Nero vai durar com seus sucessores, com imperadores sucessores, durante 300 anos. E o próprio Nero irá dar ordens para matar Pedro e matar o apóstolo Paulo. Pedro morre crucificado e Paulo morre decapitado. E essa carta linda aqui, irmãos, ela foi escrita 2 anos antes da crueldade de Nero vir à tona. É como se Pedro tivesse pressentindo o perigo que havia, que ia se abater sobre os cristãos. E escreve essa carta. Uma carta que visa estimular os cristãos na sua fé, para que não percam a sua fé, para preparar os eleitos para os tempos difíceis que viriam. E ele usa o sofrimento de Jesus como modelo para os cristãos. E quer mostrar para nós, assim como Deus fez na vida dele, Pedro, Deus quer fazer nas nossas vidas. Quer ministrar, transformar nossas vidas para que a gente se pareça mais com Jesus, para que a alegria de Deus, a esperança de Deus seja uma marca da nossa vida, irmãos. Coisa fantástica, né? E um novo Pedro surge. Esse Pedro novo é que está escrevendo essa epístola. Um homem que vai ter uma oração enérgica, que vai ter uma pregação enérgica, que vai ter uma ousadia nas suas curas, mas que vai ter uma sabedoria, irmãos, uma sabedoria fantástica. Uma sabedoria que não é adquirida em livros, não é adquirida por meios acadêmicos. E o que eu acho lindo em Pedro é que, apesar de ter toda essa liderança que Jesus confiou a ele, uma liderança sobre os apóstolos, uma liderança máxima sobre a igreja que estava surgindo, sobre aquele movimento que estava surgindo, Pedro não permite, irmãos, que essa liderança, que esse poder que Deus deu para ele, subisse a cabeça dele. O tempo todo ele vai colocar Jesus em primeiro lugar. Os holofotes têm que estar apontados para Jesus. Pedro é apenas um escravo de Jesus. Tanto é que ele começa essa carta dizendo: Pedro, escravo de Jesus. Que exemplo, hein, irmãos? Que exemplo para os dias de hoje, quando a gente vê tantos líderes cristãos se exaltando, buscando fama política, buscando poder mundano. Que exemplo para nós. Pedro é um servo de Deus, ousado, humilde, manso, esvaziado de si mesmo, um testemunho poderoso, irmão, poderoso de uma nova vida, do que o Espírito Santo pode fazer com o ser humano, mostrando que vale a pena viver o Evangelho. É maravilhoso, irmãos. E é tão incrível que quando ele foi preso e condenado pelo imperador Nero, Nero condenou a ele que ele fosse crucificado, a exemplo do seu mestre, o seu líder da igreja, o líder dos cristãos. E no momento da crucificação de Pedro, Pedro pede aos soldados que o crucifiquem de cabeça para baixo, pois ele disse que não era digno de morrer como o seu Senhor tinha morrido. Oh, irmãos, a vida de Pedro é um gole de água fresca, irmãos. É um gole de água fresca
nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, nesses momentos, nesses últimos anos, irmãos, que nós temos visto comportamentos da igreja que às vezes nos entristece tanto. Os cristãos precisam ler essa epístola, precisam aprender essa epístola, precisam ver Pedro falar com eles, ver o Espírito Santo usar Pedro para falar conosco, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira e que a gente aprenda, irmãos, aprenda a viver nesse mundo, um mundo que o sofrimento está presente. O mundo é um ambiente de sofrimento. Por quê? Por que é um ambiente de sofrimento? Porque o casal inicial, Adão e Eva, desfiguraram o projeto de Deus. O sofrimento não é uma invenção de Deus. O sofrimento é uma invenção humana. Todas as doenças, todas as guerras, tudo que aconteceu no mundo após isso é uma invenção humana pelo exercício do arbítrio que Deus deu para a humanidade de uma forma maligna. O Covid não é a invenção de Deus, porque Deus não pode fazer o mal. Ele é o Pai das luzes. Então, reparem, Pedro está nos ensinando como viver nesse tempo. Talvez nós não estejamos experimentando uma perseguição cruel, como a igreja experimentou. Isso não significa que estamos livres dela, porque a Bíblia diz que haverá tempos que ficarão mais difíceis. Mas estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de pandemia, de muitas mortes, que estão ceifando vidas, ceifando famílias, tempos de confusão na política, tempos complicados, irmãos, que nós precisamos mais do que nunca ver isso. Então, quando ele chega para nós aqui no verso 2 e fala: vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Isso é fantástico, irmãos. Saber que eu fui escolhido por Deus, que Deus está executando em mim e está executando em você uma obra santificadora, que apesar de todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, existe uma obra em curso dentro de nós, que o Espírito Santo está usando o sangue de Cristo para nos purificar desse vírus muito pior do que o corona. Que o corona pode matar, mas teve um vírus que entrou no mundo, chamado pecado, que trouxe morte. Eu vou morrer por causa do pecado, você vai morrer por causa do pecado. Só que esse vírus, além de causar morte física, ele pode causar morte espiritual eterna, irmãos. Era um vírus tão terrível que Deus teve que criar a própria vacina, o próprio antídoto, que foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos purifica do pecado. Por isso que isso aqui, nós só temos a presença do Espírito Santo hoje porque Cristo foi para a cruz. Pedro só foi transformado porque Cristo foi para a cruz. Por isso que ele está falando: o sangue de Cristo me purificou dos pecados. E purificou a mim e purificou a você, irmãos. De tal maneira que Deus olha para nós hoje, mesmo com nossas falhas, com tudo que aconteceu, que nós possamos estar fazendo, Deus olha para nós com um olhar de amor, o mesmo olhar que Ele tem para o seu Filho Jesus. E está sempre aberto para nos perdoar, para nos curar, para nos sarar. A humanidade, irmãos, do tempo de Pedro até os dias de hoje, ela evoluiu muito, muito em termos científicos, em termos tecnológicos, mas eu ouso dizer que ela evoluiu muito em termos morais. Nós estamos vivendo tempos de muita degradação moral. A rede, essa ligação de rede que existe de internet no mundo todo, conectando os seres humanos, também trouxe no seu bojo coisas diabólicas que são acessadas por crianças. Então nós vivemos num mundo onde a depravação cresceu muito, onde a solidão cresceu muito, onde o suicídio cresceu muito, onde a depressão está muito presente. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas se odeiam muito, onde
cristãos que deveriam ser cheios do Espírito Santo, que deviam se abraçar, deviam cuidar um dos outros, deviam ser o exemplo de Cristo, porque são novas criaturas, né? Se odeiam porque têm opiniões políticas diferentes. Então, tudo isso, irmãos, faz essa carta de Pedro ser uma carta maravilhosa, uma carta extremamente atual, que a gente precisa aprender. Pedro está começando a falar para a gente, vai falar, perdão, que preparava os cristãos que, como igreja, eles iriam sofrer perseguições. Nós estamos num ambiente de sofrimento. O sofrimento atinge o justo e o injusto, irmãos. Adão e Eva, o casal, criou esse ambiente de sofrimento. E nós, como igreja, iremos sofrer. A verdadeira igreja de Jesus Cristo sempre vai enfrentar o sofrimento. A igreja que não enfrenta o sofrimento não é a igreja de Cristo. É uma igreja aliançada com a política, aliançada com os valores mundanos, é a igreja que abre seus púlpitos para políticos, é a igreja que elege seus bispos e pastores para serem políticos, em busca de poder, em busca de dinheiro. Essa não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que busca a santidade, é uma igreja que é lavada pelo sangue de Jesus Cristo e que o Espírito Santo está transformando. Essa igreja vai sofrer, irmãos, não tem dúvida. Então, Pedro está falando, nós vamos passar por situações de dores, de sofrimentos. Essa igreja sou eu, é você que ama a palavra de Deus, que quer que a palavra de Deus nos transforme. Então, a Bíblia fala que, à medida que for chegar aos finais dos tempos, uma falsa igreja, aliançada com poder, com política, vai adorar o próprio anticristo. E que a igreja verdadeira, os santos verdadeiros serão perseguidos. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para isso, para que o que a vida tem para nos oferecer. A gente não pode ser como um menino. A gente não pode trocar de mal com Deus como se Deus fosse o responsável pela maldade que existe. Deus quer que a gente tenha uma vida alegre, uma vida abundante. Por isso que Jesus falou, arrependei-vos. A palavra arrependei-vos vem do grego metanoia, que é a mesma raiz da palavra metamorfose. Qual é o animalzinho que sofre uma metamorfose fantástica? A borboleta, não é? Ela tem uma lagarta que faz um casulo. Depois de um tempo, sai de dentro daquele casulo uma borboleta. Se você pegar o DNA da lagarta e pegar o DNA da borboleta, são totalmente diferentes. É isso que significa para nós um novo nascimento. Na mente de Pedro está ali Nicodemos, aquele grande sábio judeu, visitando Jesus na calada da noite, perguntando para Jesus, Jesus, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus é curto e grosso. Você tem que morrer e nascer de novo. Como nascer de novo? Eu já sou um homem idoso, vou entrar na barriga da minha mãe. Não, você tem que nascer do Espírito. Então, esse nascimento pelo Espírito Santo foi dado à igreja, foi dado a você. Basta você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e pedir para o Espírito Santo vir te transformar. E aí começa essa obra fantástica, esse milagre fantástico, que é o novo nascimento. Por que isso acontece? Porque você foi eleito por Deus. Ame a palavra de Deus, irmãos. Alimente seu espírito com a palavra de Deus. Permita que essas verdades espirituais façam você tomar posse da herança que Deus tem para você. Porque o Espírito Santo está trabalhando em mim, está trabalhando no seu coração, para que você venha experimentar o melhor de Deus, independente dos tempos que estão acontecendo. Então, vamos começar esse trabalho falando sobre essas verdades espirituais. Vamos trabalhar um pouquinho nessa epístola tão linda do apóstolo Pedro e outras que vão surgir também das escrituras sagradas que serão utilizadas. Deus abençoe você, irmãos. Vamos juntos nessa jornada e que Deus enche o seu coração de alegria e fé. Amém? Deus te abençoe.